Olá, meninos, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de razão e proporção. Vamos iniciar com a reflexão desta frase. A gente que em vez de destruir, constrói. Em lugar de invejar, presenteia. Em vez de envenenar, embeleza. Em lugar de dilacerar, reúne e agrega. Nós temos como principais objetivos a nossa aula hoje compreender o conceito de razão, resolver problemas envolvendo razões de diferentes espécies em contextos variados e compreender o conceito de proporção, números proporcionais e divisão em partes proporcionais. Vamos começar com o conceito de razão. Razão está relacionada ao conceito de divisão. Dizemos que existe uma razão entre os números A e B quando nós temos esse quociente, o resultado dessa divisão, que é chamado de razão. Exemplo, 3 dividido por 5, o resultado é o seu quociente, é a minha razão. Então aqui, vamos fazer comparações. De cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Se eu dividir 5 por 20, eu posso simplificar por 5 dá igual a 1/4. É a minha razão, é a divisão, a simplificação desses termos. Um dia de sol para cada 2 de chuva, 1/2. De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Então, 2/10 eu posso simplificar por 2, dá igual a 1/5. Vamos agora para a resolução de alguns exemplos. Uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 3.000 metros quadrados de área livre. A razão da área construída para a área livre é, razão vou dividir 1.200 por 3.000. Eu posso simplificar os dois zeros, ficando 12/30. Eu posso simplificar chegando a fração na sua forma irredutível igual a 2/5. A alternativa é questão 2. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é, se eu observar aqui, gente, nós temos um total de 70 cadeiras. E 17 delas, que são as escuras, elas estão reservadas. Como ele quer saber a razão da quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras, basta eu contar que dá 17 dividido por 70, o total. No caso aqui, a alternativa correta, letra A. Questão 3. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais. Primeiro, gente, eu vou calcular a razão de 16,8 sobre 1,4, já que eu sei que 16,8 é o comprimento do lado da pegada. E vou dividir por 1,4, que é o comprimento aqui que eu tenho da minha caneta, que é igual a 12. A largura da pegada, eu vou multiplicar a razão, que é 12, vezes a largura, que é 2,2, dando aqui um total de 26,4 centímetros. Vou pegar agora a minha razão, que é 12, e vou multiplicar por 3,4 para me saber o comprimento da pegada, 40,8 centímetros. A alternativa D. A largura da pegada é 26,4 e o comprimento da pegada é 40,8. Vamos fazer agora o estudo de proporção. Proporção são quando duas razões têm o mesmo resultado. Portanto, tem sua proporção quando é observada uma igualdade entre duas ou mais razões. Assim, por exemplo, se eu tiver a razão de A e B e a razão de C e D, se forem iguais, eu vou ter uma proporção. Então, aqui, colocando em forma de fração, A sobre B é igual a C sobre D. No caso aqui, gente, a divisão de A sobre B tem que ser igual a C sobre D para dizer que eles são proporcionais. Assim como também a multiplicação em forma de x. A multiplicação de A vezes D é chamada de multiplicação de extremos. E a multiplicação de B vezes C é chamada de multiplicação de meios em forma de x.
Por exemplo, se eu quiser calcular o valor de x nessas proporções, por elas são iguais, eu posso calcular da seguinte maneira, multiplicando os extremos pelos meios. 1 vezes x é x e 3 vezes 12 é 36. Então, o valor de x é 36. Se eu pegar a fração 12/36 e simplificá-la, eu vou obter uma fração irredutível 1/3. É por isso que elas são proporcionais, porque elas apresentam as mesmas razões. Vamos agora resolver alguns exemplos. Exemplo 1. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios, como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica? Gente, vamos chamar de X o número de litros de água despejados pela bacia ecológica. Então, vamos observar aqui as seguintes proporções. 15/60 igual a 6/x. Vou fazer a multiplicação dos extremos vezes meios, ou seja, multiplicação em forma de x. 15 vezes x, 15x. 60 vezes 6 dá 360. O 15 está multiplicando, troca de membro, dividindo. X vai dar igual a 24 litros. Para me saber a economia, eu vou subtrair 60 menos 24, totalizando aqui 36 litros, alternativa B. Exemplo 2. Se um pacote de biscoito contém 10 biscoitos e pesa 95 gramas, e se 15 gramas de biscoito corresponde a 90 calorias, quantas calorias tem cada biscoito? Primeiro aqui, gente, eu vou descobrir a razão da quantidade de calorias por grama. Então, 90 por 15 dá igual a 6 calorias por grama. Depois, eu vou descobrir a razão da quantidade de gramas e biscoitos. 95 por 10 é 95 gramas. Para me descobrir a quantidade de calorias, eu basta multiplicar 9,5 vezes 6, as duas razões proporcionais, que dá igual a 57 calorias, a alternativa é. Vamos fazer agora o estudo do conceito de escala. Escala é uma razão constante entre grandezas físicas ou químicas, que nos permite fazer uma comparação. No caso, por exemplo, de um desenho ou um mapa, né, chamamos também de uma escala cartográfica, essa relação, essa razão entre as dimensões apresentadas tanto no desenho como no objeto real que por ele estão representados. Essas dimensões, elas devem ter a mesma unidade. A forma de representação é a seguinte: escala é igual à medida do desenho pela medida do objeto real. Ou seja, uma divisão, uma razão entre a medida no desenho e a medida no objeto real. Observe aqui, gente, esse mapa que representa a escala de 1 por 50. Significa o quê? Que 1 centímetro no mapa é equivalente a 50 centímetros na área real. Ou seja, o desenho do objeto com o desenho real. Se nós quisermos indicar em cada centímetro de um mapa, representa 1 metro na área real, nós vamos utilizar a escala de 1 por 100, ou seja, divisão de 1 sobre 100. Repara aqui que nós convertemos 1 metro para centímetros. Observe que 1 metro nós temos 100 centímetros. Observando o quê? Que sempre as medidas têm que estar na mesma unidade. A indicação aqui que nós utilizamos geralmente, né, consta sempre aqui no desenho ou no mapa. Aqui nós temos uma escala de 1 por 60 milhões.